Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma transmissão ao vivo pelo YouTube. Hoje a gente está com um episódio novo aí do 5F Webcast EPS. E vamos lá, deixa eu só parar o som aqui. E hoje mais uma entrevista com um dos players no mercado, aí, um dos fabricantes de sistema construtivo inovador, painel monolítico EPS, tá? Construções Sustentável EPS. E hoje a gente está trazendo como convidado aí a galera da ZAP, Construções Inovadoras, né? Putz, agora me deu um branco aqui. Elaia, ao vivo é fogo, viu? Soluções construtivas, tá? ZAP Soluções Construtivas. A ZAP está entrando no mercado aí, ela já está no mercado faz muitos anos. Eles vão contar um pouquinho da história dessa empresa, tá? E agora eles estão entrando no mercado de painel monolítico, mas de uma forma bem agressiva, tá? Eles têm um produto diferenciado no mercado, a gente vai estar conversando sobre isso também e seguindo aquela sequência de lives, conforme eu havia comentado com vocês, né? A gente vai estar trazendo aí vários fornecedores, vários fabricantes, sistemistas que fornecem aí sistema construtivo inovador painel monolítico EPS, beleza? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Elton Lira, sou arquiteto, já trabalho há mais de 12 anos aí no mercado com sistemas construtivos inovadores, light steel framing, container, enfim, painel monolítico, já passei por todo esse caminho aí, e hoje a gente foca mais nesse sistema que é a bola da vez do mercado, que é painel monolítico EPS, beleza? Fica comigo nessa live, então, se você quiser participar do chat ao vivo, pode fazer sua pergunta ao vivo aqui, a gente vai estar respondendo, tá? E vamos lá, vamos trazer essa galera para a sala para a gente bater esse papo, tá? Primeiramente, seja bem-vindo, meu parceiro Rodrigo Mello, da Additive, aí, Maticom. Tudo bem, meu amigo? Do jóia, Elton, e você? Tudo tranquilo. Deu uma Cara, engasgada no início aí, tá louco. Parece não, que. mas é natural, pô. A gente vem, né? A gente fica virando chave toda hora, né? Até porque Uhum. atrás estava falando de um assunto, aí muda para esse muda para live agora, e aí tem que ficar pivotando ali. Realmente é complicado, e como você falou, o ao vivo é sempre muito diferente. Provavelmente até 5 minutos atrás estava fazendo projeto, né? Sim, sim. Vira tudo daí. Vamos Valeu, trazer para a valeu. live, então, aqui a Boa galera noite. da Zap, né? Vamos lá. Trazer primeiro aqui o José Paulo. Deixa eu ver. Opa, não entrou? Tô aqui, tô na área. Isso aí. Agora apareceu aqui. Demorou um pouquinho para aparecer a imagem. Tudo bem, José Paulo? Beleza? Boa noite aí, Elton. Boa noite, Oi. Rodrigo. Tudo bem? Boa Bom, se noite, apresente Apolo. aí para a galera, então. Claro, claro. Sou Zé Paulo, sou sócio e fundador do Grupo Zapiranga. Somos uma empresa aí com 16 anos no mercado, sediado no interior do Rio de Janeiro. Já fala agora da história da empresa ou deixa para falar daqui a pouco? Não, falamos daqui a pouco. Deixa eu trazer para a sala aqui também o Paulo Bindi, companheiro aí de obra. Não pode falar muito companheiro, né? Isso aí dá problema agora. É um momento meio sensível, né? É um tema muito sensível. Isso. Profissional aí da construção civil, É né? isso aí. É isso aí. Não, Seja bem-vindo. sim. Desculpa a brincadeira aí. E aí, Paulo, Boa noite, beleza? boa noite. Boa noite. Boa noite. Sou arquiteto também como você, né, Elton? E hoje eu tô à frente da parte da engenharia de produtos lá da Zapiranga e também no nosso braço da construção civil, né? Nesse desafio, né, de sistematizar o painel monolítico ou o sistema de argamassa armada tão inovador, né, que está aqui para desafiar o nosso mercado. Com certeza, com certeza. Show de bola, é isso aí, meus amigos. Bom, primeiramente, queria agradecer a presença de vocês, né? E vamos lá, queria que um de vocês aí apresentasse, né? Afinal de contas, da onde vem a Zap, se ela surgiu no mercado agora, né? O que ela trabalha, quais são os produtos que ela trabalha, o que ela faz, né, dentro desse mercado da construção civil. Legal, falo eu aqui. Vamos lá. A empresa surgiu em 2006, né, no estado do Rio de Janeiro, teve um incentivo fiscal, né, que é a Lei Rosinha, que previa isenção de ICMS para alguns municípios do interior do estado,
E aí veio a ideia da gente fundar uma indústria em Três Rios, que na ocasião era o município mais próximo da capital, né, onde a gente reside. Então, fundamos o negócio e sempre com foco em atender lojas de material de construção, né, com produtos de aço. Então, começamos a fazer coluna, né, a viga, né, como a gente conhece aí de vergalhão, sapatas, malha pop, treliça de laje. Fomos ampliando o portfólio pouco a pouco, sempre com foco em revendedores de aço para construção civil. E mais recentemente agora criamos um novo braço de negócio que está ligado a propor soluções que gerem produtividade no canteiro de obra. Então, começamos aí a atender construtores com corte, dobra, armação de aço, o próprio painel monolítico, né? Entre outras soluções aí que a gente está constantemente desenvolvendo. Então, é um negócio de 16 anos, que sempre procurou se reinventar. Eu acho que num mercado competitivo como o nosso, né, de aço, se você não está se reinventando, você está morrendo. Então, o negócio ele vem transformando ou os canais de atendimento no mercado, ou a área de atuação, portfólio de produtos. Então, sempre buscando uma maneira diferente aí de fazer negócio. E o painel monolítico é a nossa mais recente e grande aposta. Show de bola. E Paulo, explica um pouquinho também do teu papel dentro da Zap aí, né, dentro desse negócio. Eu entrei na Zap justamente nesse momento de transição, né? Quando a gente saiu da venda do atacado e do varejo do aço para ir para o mercado de soluções, né? Mais da prestação de serviços mesmo, né? Porque a gente entrei na Zap para ajudar a abrir loja e dentro dessa vivência a gente pôde constatar a velha dor da construção civil, né? Sempre foi muito difícil para a gente ver como é difícil para os clientes, os nossos clientes do varejo, realizar obra, imprevisibilidade, falta de qualidade, né? E nesses 2 anos aí abrindo loja, né, Zé, que a gente foi indo, quando chegou para a gente a solução do painel monolítico, a gente viu uma grande oportunidade, né, de realmente tentar estanquear um pouco essa dor do mercado, que é a imprevisibilidade, má qualidade, o alto custo que é da construção civil, né? Então a gente está sendo muito entusiasta aí desses sistemas inovadores, né? Porque realmente visam atender o melhor do produto, que é a construção de qualidade para um público tão vasto como é o brasileiro, né? A demanda a gente sabe que é muito grande da habitação, então temos um ótimo desafio pela frente. Perfeito. E eu queria saber um pouquinho também do produto de vocês, né? Vocês entraram no mercado assim, acredito que nem apareceram ainda 100%. Talvez seja essa a primeira live que vocês estão colocando a cara no mercado mesmo e tal, falando, ó, estamos aqui para vender sistema construtivo, né? E queria que vocês falassem um pouquinho do produto de vocês, tá? Bom, você fabrica um painel eletrosoldado, é manufaturado, como é que é o produto de vocês? Qual a variação do portfólio de produto e tudo mais? Eu vou pegar carona aí no que o Paulo estava falando, até para poder falar um pouco sobre o produto. A entrada dele no negócio, eu acho que o primeiro projeto que a gente teve em conjunto, né, Paulo, a gente estava desenvolvendo um curso para qualificar a mão de obra para a construção civil, porque a gente tem hoje 28 lojas que atendem ao consumidor final, né, em aço para a construção civil, e a gente percebia a falta de informação no canteiro de obra que vinha ou do dono da própria obra, ou do pedreiro, né, ou técnico ali responsável pelo canteiro. A gente via a falta de educação no sentido sobre métodos, planejamentos do canteiro de obra. E aí eu convidei o Paulo porque a ideia era desenvolver um curso para capacitação de mão de obra para a construção civil. O projeto foi se desenvolvendo, a gente resolveu fazer uma pesquisa nas nossas lojas, tivemos mais de 500 respostas para entender quais eram as maiores dores, né, no autoconstrutor, né, na construção lá onde ela acontece mesmo, na periferia e tudo. E a gente percebeu que a palavra que representava isso com mais precisão é imprevisibilidade. Imprevisibilidade
de tempo de execução da obra, de qualidade de execução da obra, de orçamento que vai ser cumprido. Então, sempre ficou muito latente para a gente que tinha muita oportunidade de melhoria lá no canteiro. Então, quando a gente teve contato aí com o painel monolítico através da Chinel, que é um parceiro nosso, né? A gente já trabalha com uma série de máquinas da Chinel, máquinas para soldas e corte de dobra, né? Para vários outros produtos que a gente trabalha hoje. E quando a gente viu que eles tinham uma solução para a construção civil, e era uma metodologia já muito utilizada em larga escala no exterior, e que no Brasil ainda estava começando, foi a resposta perfeita para aquilo que a gente estava enxergando na prática. Então, a gente tomou a decisão de adquirir uma máquina, né, uma linha automatizada deles, né? Então, uma linha completa. Hoje, a gente fabrica malha de aço galvanizado, a gente tem uma linha de EPS, a gente fabrica e corta os blocos de EPS, e a gente tem a máquina que solda as malhas no bloco. Então, hoje a gente tem um painel, vamos dizer, né, como se manda aí as melhores práticas internacionais, que é um painel eletrosoldado, com a densidade de EPS correta, com arame na resistência correta, arame galvanizado, com espaçamento em padrões internacionais, que é espaçamento de 7,5 por 8 centímetros. Então, o nosso painel ele realmente prima pela qualidade para que as pessoas que conheçam essa metodologia conheçam a sua melhor versão. E a gente tem uma versatilidade muito grande nessa solução, né? Então, a partir do painel monolítico, a gente pode fazer painéis estruturais, painéis de fechamento, lajes, escadas, muitas variações. O projeto ele é importado diretamente para o nosso software, o software já faz todos os painéis na medida e o plano de montagem para o canteiro de obra. Então, assim, a gente tem bastante orgulho de dizer que a gente está no estado da arte aí daquilo que se propõe ser o painel monolítico. Perfeito. Quando você então, vai lá, Rodrigão. Quando você fala que consegue importar ali e trazer os painéis nas medidas, a tua variação ela é basicamente na altura, né? Na largura você tem uma largura padrão. Porque é uma largura de soldagem da máquina, né? Então o módulo ele já é padrão ali, né, de 1,20, e a altura você pode trabalhar. Aí é uma altura de acordo com o projeto mesmo. Você trabalha com o tamanho do fio, entendi. Até que tamanho é o painel que você consegue fazer a sessão? Mas tem um serviço a mais aí, viu, Rodrigo? Que é o seguinte, de fato, quando a gente importa isso para o nosso software, a gente desenvolve um plano de montagem, faz uma paginação, um plano de recortes, e a gente entrega para o cliente esses painéis já recortados, né? Portas, janelas, se tiver inclinação de telhado, né? É um sistema de fabricação, a gente pode chamar de fabricação digital mesmo. Então, você entrega para a gente o seu projeto de arquitetura, a gente faz a modelagem disso em 3D, né? Fabrica todos os painéis na medida, já sobre os recortes, então eles vão numerados. Primeiro a gente seleciona as paredes, então vai ter a parede AB vai ter a placa 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso vai entregue, não é pacote, né? Mas dentro de um plano de home maneio que você já organiza e distribui isso na obra. Então, realmente, é um plano de montagem perfeito mesmo, assim, porque como faz parte da nossa história essa dor, né, da imprevisibilidade total, o que a gente está tentando é dar essa volta por cima mesmo, tentando entregar o produto mais esmiuçado, mais previsto possível, né? E aí dentro disso já vai, se for necessário, o treinamento da mão de obra, todo o assessoramento, né? Já tivemos o prazer de ter assessoramento do Rodrigo no nosso canteiro de obra, né? Então, realmente, a gente tentar difundir a previsibilidade, né, com a implantação desse sistema. Vamos só colocar o mérito a quem precisa, né? Foi o Gustavo Rosene que esteve aí com vocês. Você vai ficar bravo. É da família Additive, né? Exatamente. Não, mas legal. Não, então, quer dizer, você traz isso paginado, já recortado, recorta a porta, recorta a janela. E quando você recorta a porta e janela, tudo aqueles reforços em U, você já manda isso montado? Exatamente. Não, na verdade, a aplicação de reforço é feita localmente, né? Mas já manda todos os complementos, por assim dizer. Todos os componentes que envolvem. Isso, ele quantifica tudo mesmo e a gente já manda contadinho direitinho, né? Um grande diferencial do nosso é que a gente
vende o sistema completo, né? Então, é paredes e lajes. Então, é muito diferente uma obra que é composta, por exemplo, com a parede, com um sistema de argamassa armada e uma laje tradicional, né? O nosso não, a gente vende a parede e a laje de argamassa armada. E isso acaba simplificando o processo como um todo, né? Porque, querendo ou não, quando você sai só a parede para a laje tradicional, você precisa ter 2 tempos de execução, e que não é o caso do nosso sistema, né? E aí economiza bastante a parte de madeiramento, né, formas e tudo mais para execução. Então, a maioria dos casos não precisa de qualquer adição de armadura preta, né? A gente resolve a maior parte das obras só com as nossas placas mesmo. E aí isso traz a leveza do sistema, né? Que eu acho que é um grande diferencial que a gente está tendo aí no mercado hoje. Aí me diz uma coisa, então vocês fornecem, agora que me veio uma ideia aqui, que como vocês trabalham com essa montagem também de aço complementar, treliças e tudo mais, vocês têm a possibilidade de fornecer não só a laje do sistema monolítico, mas a laje convencional também, ou laje treliçada, enfim. Vocês têm essa solução completa, então. Bom ponto, Elton. Porque, na verdade, não só a laje, né, como o radier, tudo que é feito, todo o aço que é utilizado no radier, ou em qualquer parte da casa, né, se for uma solução aí híbrida, com construção tradicional, né, junto com o painel monolítico, nós temos toda a parte de aço para a obra. Tá? E na laje, idem, né, a gente fabrica o EPS, então pode fazer a capa de laje, a treliça, enfim, a solução completa mesmo. A ideia aqui é sujar a mão junto com o cliente, né? A gente está aqui para entrar na lama junto ali e fazer acontecer, né? Não é só uma solução pensada do topo do trono e tentar vender isso e jogar lá no canteiro para que as pessoas, enfim, cada uma à sua maneira, tentem aplicar lá, porque a gente sabe muito bem que não adianta ter um bom produto se não tiver uma boa execução, uma boa orientação, né? Uma boa fundamentação para poder fazer acontecer. Senão você compromete o sistema lá na ponta, né? A solução não acontece. Sim. Eu tenho uma questão aí. Você já vem aí há bastante, como você falou, 16 anos aí no mercado, atendendo o cliente final, atendendo loja. Pelo que entendi, vocês têm lojas próprias também, né? Sim. Deve ser corte e dobra, alguma coisa do tipo, e que você atende ali, esse last mile, né? Qual o grande desafio hoje aí do painel monolítico que vocês encontraram, que acharam que eventualmente fosse mais fácil, e aí quando foram para canteiro entenderam que não era simplesmente apresentar para o cliente final, tinha um caminho um pouquinho maior para ser percorrido? Foi identificado já? Como é que está essa questão? Rodrigo, eu acho o seguinte, acho que a gente tem 2 desafios aí, um de comunicação, né? E quando se fala de um processo de venda, é um processo de comunicação, né? E o outro da efetiva execução, né? Da comunicação, eu quero dizer, porque os benefícios, as vantagens do sistema, né, do painel monolítico, muitas vezes não são comunicados da maneira correta para quem toma a decisão de compra, que é o dono da obra, né? Então, você tem que passar por um profissional, que é quem está especificando e quem está retransmitindo o seu discurso de venda. E muitas vezes essa mensagem não chega da maneira correta, ou chega de uma maneira limitada, parcial, né? E aí acaba que o cliente, por conservadorismo, opta pelo modelo tradicional. Muitos profissionais, inclusive, aí o Elton é arquiteto, né? Eu acho que quando tem o primeiro contato com um sistema construtivo novo, a reação é sempre de distanciamento, não, eu acho que eu vou pelo caminho mais seguro, sou eu que estou assinando, sou eu que estou executando, e se eu pegar esse sistema e eu não conseguir implementar a obra como deveria, vai recair sobre mim esse ônus, né, de ineficiência. Então, acho que o primeiro desafio é o da comunicação, para que o cliente final entenda onde estão as vantagens, e o segundo é o da execução propriamente dita, né, porque a mão de obra tem que ser desenvolvida, né? Então, hoje você tem a mão de obra da construção civil tradicional hoje no Brasil, ela é muito questionada, né? Você tem uma variação de qualidade e preparo muito grande. Não existem muitas formações estruturadas para profissionais da construção civil. Acho que é muito uma coisa prática, de pai para filho. E aí, quando você fala em propor um novo método, você tem que refazer essa transmissão desse conhecimento, dessa educação, para o cara implementar. E ainda que ele tenha acesso ao conhecimento teórico,
é a prática que vai fazer valer o resultado final. E para ter a prática, ele tem que ter uma primeira obra, uma segunda obra, uma terceira obra. E nesse período ele está sendo acompanhado por quem? Né? Então a gente vê aí muitos profissionais fazendo da maneira que acreditam. Eu acho que você também passa por isso, né, Rodrigo? Utilizando a argamassa, cada um ao seu traço, à sua maneira, aplicando como acha que deveria ser. E esse acaba sendo o segundo grande desafio, que é a entrega da solução final, porque passa por quem está executando e não só quem está fabricando. Né? A gente tem que trabalhar aí realmente num processo de andar todo mundo de mãos dadas em alguns sentidos, né? Exato. Porque a tua solução depende do que a gente entrega, o que eu entrego depende de como você comunica, de como o teu cliente final entende. Até a qualificação do cliente final e de quem faz a execução é importante, porque não dá para sair montando o painel no fundo do quintal de casa, levando para o canteiro, e aí a gente começa a ter um problema sério para o sistema, né? E a gente tem feito um trabalho aqui pró-sistema, isso é de tirar os cabelos, né? Deixar os cabelos brancos, pô. Então, realmente é importante como isso vai chegar. E aí, então, quer dizer, você tem lá teu cliente final, que é o cara que você está acostumado, que teoricamente, penso eu, que naturalmente é o executor de obra, né? É o construtor, quem paga ali eventualmente é o dono da casa, mas quem vai comprar com vocês é um construtor, e talvez o construtor hoje, dentro do teu cenário atual de vendas, não seja o melhor cara indicado para fazer a conversão de vendas do painel monolítico. Talvez, e pelo que eu entendi, vocês foram buscar profissionais ali como arquitetos, construtoras maiores, para fazer essa conversão, é isso? Eu acho que o trabalho está sendo muito bem feito já até por aqueles que vieram antes da gente, né? Acho que o Grupo Zapiranga, aí, com os braços das Zap Soluções Construtivas, iniciou há 3 meses, 2, 3 meses praticamente no painel monolítico, e antes da gente já vinham outras empresas, alguns fabricantes e alguns sistemistas, né? Como diz o Elton ali, e eles já vinham fazendo esse trabalho de explicação, de convencimento. Então, eu realmente acredito que é um trabalho de muitas mãos isso daí. Né? É um mercado infinito. Se for pegar ali a representatividade hoje da construção tradicional comparado a uma construção mais tecnológica, um modelo novo, a proporção é ínfima. Né? Se for pegar quantas obras para cada 1 milhão de obras normais, você vai ter uma de painel monolítico. Então, assim, é um mercado ainda que está em franca expansão, que a gente está só no começo. E é muito importante o alinhamento de todos os players nesse momento, né? Eu acho que é a palavrinha da moda, né? Até meio clichê a gente falar do ecossistema, né? Mas a verdade é que é um ecossistema, né? Porque ele não é feito só de quem fabrica o produto, o painel, ou quem fabrica a argamassa, ou o profissional que executa a obra, o profissional projetista que faz o planejamento da obra. Então, são muitas pessoas trabalhando em conjunto para que aquilo aconteça. A responsabilidade de desenvolver um mercado é sempre do fabricante, né, e daqueles que estão na cadeia de valor ali, transmitindo a solução até a ponta. Então, isso é um trabalho longo, a gente está só começando, o Elton falou ali há pouco, né, da questão de normatizar o produto, o primeiro caminho seria a da Tech, né, eu acho que muitos poucos players aí estão buscando esse caminho, a maioria está se valendo da desinformação, vamos colocar assim, né, e vendendo as suas versões do painel monolítico. E o que a gente deseja e aí eu até reconheci aí o Rodrigo da Aditiva, acho que antes da live, né? Falei, pô, que trabalho bacana que vocês estão fazendo aí do evento, reunindo as pessoas, porque trazer todo mundo para uma mesma linguagem, trazer todo mundo para um mesmo padrão de solução, né? Para que todos possam comunicar da mesma maneira, eu acho que é a chave dessa metodologia aí, tá? É a chave do sucesso do painel monolítico, porque ele é uma solução muito boa para aquilo que a gente vê acontecendo no canteiro de obra. Tanto que em países do mundo inteiro, isso aí é utilizado há décadas. No Brasil, a gente ainda empilha tijolo, né? É absurdo pensar isso, mas a gente ainda está empilhando tijolo no Brasil. Mas vamos mudar, aos poucos vamos mudar isso daí. Esse trabalho da gente reunir a turma é um trabalho que eu fiquei positivamente surpreso ao final do evento. Confesso que no início eu estava ali bastante preocupado, porque
a gente mexe com algumas questões, né? Você tem o cara que começa lá atrás e aí ele, eventualmente, ele começa a se enxergar como sendo engolido pela indústria, né? Que ele não... E o cara pega... É o louco, né? O cara pega o EPS, pega a tela, junta aquilo ali e vende o sistema. E aí, daqui a pouco, isso vai mudando, né? Vai mudando. Aí vem a indústria, já vem com o pacote pronto. Vocês estão vindo agora já cortando porta, cortando janela, angulação de telhado. Então, o sistema está se movimentando. E aí, como todo mundo pode fazer parte disso? Essa que é a grande questão. E aí o evento termina de maneira muito positiva. A gente recebeu vários bons feedbacks, assim como o que você fez um pouquinho antes da gente entrar ali na live ao vivo. E eu acho que isso foi bem importante. Isso foi o chute inicial, realmente, para que o sistema ele possa se desenvolver mais rápido. É importante que as indústrias, elas se reúnam em favor do sistema. Hoje a gente enxerga que uma grande dificuldade disso é a ponta, né? É como a gente vai fazer o treinamento lá no canteiro de obras, é como a gente vai fazer a capacitação dessa mão de obra. E vocês comentaram uma coisa que é bem interessante, e talvez esteja no DNA de vocês. Vocês montaram ali um time para capacitar a galera ali que já comprava a armadura de vocês, né? Então, talvez já esteja aí no plano de negócio de vocês essa capacitação desses profissionais para fazer a montagem dos painéis monolíticos. E isso é muito importante para o sistema. É uma maneira da gente controlar um pouco melhor, ou tentar influenciar um pouco mais esse processo aí, foi a nossa decisão de criar um braço de construtora no nosso negócio. Né? Então, a gente partiu para execução mesmo de uma obra. Quando eu disse que na Zap aqui a gente está disposto a sujar as mãos junto com os clientes, a gente já começou a colocar isso em prática, criando um braço de construtora. Então, começamos aí a construir dezenas de casas e estamos vendendo, né, esses imóveis, como maneira, inclusive, de já ir treinando, identificando na prática onde estão os desafios, os gargalos, criando uma primeira quantidade de pessoas qualificadas para que possam reproduzir esse conhecimento no mercado, porque o como transmitir esse conhecimento, né, ou qual é o conhecimento, não é tanto desafio, né? A gente sabe como treinar alguém, o Elton está fazendo isso, ele já está treinando e acredito que tem outras pessoas no mercado treinando também. A questão é transformar isso numa escala maior. Né? Então, se eu treino 10 pessoas aqui no meu jardim, ok, eu consigo controlar isso. Mas como eu posso fazer com que, além dessas 10, outras 1.000 sejam treinadas? Então, criar uma metodologia que seja escalável para transmitir esse conhecimento para o canteiro no Brasil inteiro, esse é o grande desafio. E a nossa maneira, e antes de propor uma metodologia de maneira leviana, a nossa maneira de buscar uma forma responsável foi trazendo para dentro de casa esse problema. Então, a gente hoje tem um time, né, uma equipe de campo, de construção mesmo, e estamos construindo dezenas de casas e colocando para venda. E aí estamos identificando, melhorando o processo, vendo os gargalos, adaptando o produto. Né? Então, é um compromisso muito grande da nossa parte com a consolidação do conhecimento para que depois, no segundo momento, a gente possa contribuir com a multiplicação disso daí. Perfeito. Nesse sentido, está sendo um prazer fazer isso, viu? Porque, de fato, é um sistema muito afável, né? Porque quando a gente passa... Qual é o propósito, né? A gente sabe, a industrialização do processo construtivo, né? E qual é o princípio da indústria? É você facilitar ou substituir a mão de obra mesmo por produtos já acabados, né? Então, a partir do momento que você recebe um painel padronizado, com espessura correta, né? Esquadrejamento, é um painel extremamente resistente, né? Autoportante mesmo, no sentido de você colocar ele em pé e ele não empena, ele não, isso, a obra fica toda travada com a sua geometria perfeita, né? Então, a partir do momento que você pode contar com esse processo, você quebra um paradigma, né? Então é muito, muito legal a gente seguir esse caminho mesmo. Está sendo um prazer inimaginável.
ter esse aprendizado mesmo, porque como é possível, né? Eu estou rindo aqui porque o Paulo está, né, efusivo, ele está, né, soltando, está radiante ali. Não, olha o grau de comprometimento da empresa, né? Quando as pessoas da própria empresa têm entusiasmo em entrar dentro da obra, em participar daquilo ali, é porque a coisa vai para frente mesmo. Não, mas é muito legal, gente, quando a gente recebe de fato um plano de montagem, tá? A gente faz o radier, e aí a gente recebe um plano de montagem, vem o projeto geométrico, a gente começa a encaixar a peça, e quando você vê, o projeto está montado como se fosse um Lego mesmo, parede e teto, e dali você já pode, de fato, puxar todas as suas instalações, já pode fazer toda a previsão, toda a conferência, né? É isso, é um material estável. Então, você eleva a construção, de fato, para outro nível. Outro detalhe, como o painel ele é todo cortado na fábrica, ele vem com um padrão de encaixe perfeito, né? Então, a gente consegue padronizar a espessura da argamassa, o esquadrejamento. Então, realmente, como não gostar, né? Para quem sai do tijolo, né? Para quem sai do tijolo, que de fato é o artesanato puro da construção e vai para um produto de alta tecnologia, né? Reconhecido no mundo inteiro já, né? Com todos os certificados aí tirados pela Chinel no mundo inteiro. Como a gente não ser um entusiasta? A gente vai ser um entusiasta, porque se de fato a gente consegue quebrar esse paradigma que o Zé está falando, né? Que é fazer essa virada de chave na mão de obra e a gente difundir esse sistema, difundir essa facilidade, quem vai ganhar é o cliente, quem vai ganhar é o pedreiro, quem vai ganhar são os produtores, porque realmente a gente vai melhorar a construção civil como um todo. Para quem trabalha com tijolo, para quem trabalha com concreto armado, sabe que é um processo pesadíssimo. É difícil você manter a qualidade porque é árido pra caramba, é muito difícil você levantar lata de cimento na cabeça, você levantar bloco de cimento na cabeça. Então, você acaba tendo, dentro do canteiro de obras, pessoas que só estão dispostas a fazer isso. Quando, na verdade, a gente tem que ter pessoas críticas, querendo pensar também, querendo evoluir o processo. E como a gente vai fazer isso trabalhando com tijolo? Não tem como. Então, realmente, a gente tem que quebrar esse paradigma, trazer mão de obra qualificada para dentro do canteiro, trazer essa previsibilidade mesmo que a gente está lutando para poder conquistar, né? Esse processo é muito bom. Esse processo é muito bom, é um processo empolgante, como o Paulo está mostrando. Essa empolgação a gente vê no dia a dia. É isso aí. Esse é um Paulo novo para mim, porque do dia do evento lá, o Paulo estava assim, né? Opa, esse Paulo é mais legal. A gente tinha começado a nossa primeira obra ainda, viu, Rodrigo? Legal. É importante. Mas é como a gente estava falando, né? Se eu for olhar para o faturamento, por exemplo, do que o sistema traz para a gente, é muito pequeno. Seria quase insano a gente gastar tanta energia. Mas a gente sempre está entrando, a gente sempre olha para a vanguarda dos negócios, né? Então, eventualmente, hoje ele não é aquele negócio que traz, que é a maior parte do faturamento de vocês. Ele tem muito mais energia colocada do que dinheiro entrando, de fato. Acho que para todo mundo que está no segmento, acho que todos, de maneira geral, tirando aqueles que vivem só do painel, quem é indústria e está colocando isso como um novo elemento no portfólio, é muito mais energia do que resultado. Mas é pelo futuro, né? É pela vanguarda do negócio, chegar primeiro, chegar com bons resultados, entender o processo, entender como que o sistema funciona, identificar patologias, resolver patologias de maneira antecipada e deixar o produto bem redondo ali na ponta. Acho que essa é a grande sacada, é esse o movimento que tem que ser feito e tem que ser feito em massa, né? O quanto esse panorama mudou de maneira geral nos últimos 6 meses, Elton? Muito. Ixi, nossa, vocês não têm ideia. É um absurdo. O quanto as pessoas se aglutinaram, pessoas formadoras de opinião, o quanto as indústrias, de certa forma, entraram forte no sistema, entraram com produtos de boa qualidade, né? Então, eu acho que tudo isso é extremamente importante para o sistema. Então, a gente evoluiu. Talvez o que a gente, durante a pandemia, ali, 2 anos e meio, que foi quando a coisa tomou uma forma, né? O pessoal começou a olhar mais para o sistema de painéis monolíticos.
talvez pelo do it yourself, né? Faça você mesmo, o cara vai lá e monta e compra. Mas aí a coisa foi se profissionalizando e de 6 meses para cá, assim, é gritante a diferença do quanto a gente avançou. Nós temos alguns players aí no mercado. Hoje mesmo, daqui a pouco, deve ter uma apresentação sobre cálculo estrutural lá do Gabriel, né? Gabriel Oliveira. O Rafael dos Santos faz um trabalho excepcional nisso. O Nil Andrade tem um trabalho... Assim, é um trabalho realmente de muita doação pelo sistema, fazer comparações e tudo mais. O Elton, né, fazendo a cara aí do sistema, né? Eu acho que ele tem bem essa cara do painel. Então, a turma está se movimentando, está tomando forma, e eu acho que não dá para previsar, não dá para ter previsão agora, daqui 2 anos, 3 anos vai estar no outro cenário. O fato é, nós temos muito trabalho para ser feito, e entraremos aí num segmento, lá no dia do evento mesmo, nós falamos, o Humberto comentou que nós temos um déficit habitacional na ordem de 6 milhões de unidades habitacionais. Sim. E aí, se você olhar um dado do CEBIC de 2018, ele fala de quase 30. E aí, como que você entende os 30 milhões lá do CEBIC e os 6 milhões do Humberto? E eles são quase que a mesma coisa, se você for parar para olhar. Porque o Humberto fala que você consegue construir 1 milhão de casas ano e você gera um déficit habitacional de mais 1 milhão de casas ano. Então, quer dizer, não para, né? O déficit habitacional, ele não para. Então, tem esses números aí, eu acho que eles variam na metodologia, né, Rodrigo? Mas a lógica é a mesma, né? Que existe um déficit e que esse déficit cresce. Sim, né? Cresce. Então, isso cria uma oportunidade enorme para todas as pessoas que estão envolvidas nesse mercado, né? Exatamente. É isso que vale, né? E eu até tirei um sarro ontem lá do CEBIC, né? Um amigo meu compartilhou um negócio, né? CEBIC, o CEBIC muda a previsão de crescimento do setor para 2022, de 3,5 para 6. Foi também em novembro, fica fácil de acertar. Já acabou, né? Daqui a pouco eles vão fazer em dezembro do ano que vem a previsão do ano que vem, né? Eu quero o de 2023 agora, né? Mas o fato é o seguinte, quando a gente olha de 2008 para cá, quando a gente começa com investimentos em habitação popular, a gente tinha um negócio lá que era mais ou menos assim, cara, até meio vulgar, mas falava assim, precisamos cuspir casa. Então, todo o sistema construtivo que conseguia, no mínimo, otimizar, não estou falando nem de industrialização, que a gente conseguisse otimizar já era bem-vindo. Então, a gente começou a otimizar isso lá em 2008, com vários processos. Com cofragem, fazer ali casas de concreto leve, aí depois veio o sistema de parede de concreto, wood frame, vários sistemas construtivos que vieram entrando aí no processo. Então, a gente conseguiu avançar muito. Nos últimos 4 anos, nós não tivemos muito essa questão da habitação popular. Porém, nós tivemos uma taxa de juros muito baixa e aí a construção civil conseguiu se ajustar, né? Num outro patamar. Eu não sei o que vem daqui para frente, como vai ser 2023, se 2023 consegue soltar alguma coisa, e 2024 é um pouco mais forte. Não tenho a menor ideia. Fato é um só. O Brasil se adapta. E a construção civil, ela consegue, talvez a gente tenha entendido que a construção civil é um dos grandes motores propulsores da economia, né? A gente vinha desde 2008 trabalhando muito forte nisso, né? Então são 14 anos formando grandes profissionais, tendo canteiros de obras de grandes volumes construtivos, de muita repetição. E eu acho que nós temos pelo menos aí mais uns 6 anos aí com um panorama bem bacana pela frente para a gente colocar muita coisa para rodar. Eu li uma matéria hoje, Rodrigo, que estava dizendo que o novo governo aí vai injetar dinheiro no ex-Casa Verde Amarela, vamos dizer assim, né? E novamente atual Minha Casa Minha Vida, e que a ideia deles era, nos próximos 3 anos, financiar 3,5 milhões de habitações, né? E 500 mil já no próximo ano. Então, assim, isso é uma boa notícia, né? Porque vai voltar a colocar dinheiro no programa, né? Mas isso dá uma certeza, né? Que se hoje o déficit é 6, 7, 8 ou 30, 3,5 milhões para os próximos 3 anos significa que a gente vai continuar ainda muito tempo com déficit. Uhum. Né?
Eu tive conversando com o pessoal, né, da Direcional, né, o pessoal de grandes construtoras aí, e construtores locais aqui também da minha cidade. E, na verdade, o déficit, eu acho que ele está muito ligado à capacidade dos construtores de entregarem uma solução a um custo que as pessoas possam pagar. Né? Porque não é que falta, não tem ninguém para querer construir casa e para vender. Tem, mas, por exemplo, onde existe maior déficit, que é na casa verde e amarela, a grande dificuldade é porque os produtos subiram muito nos últimos anos e ficou difícil entregar uma solução dentro da faixa de valor que a casa verde e amarela permitia. Então, se tornou desinteressante para quem constrói. Então, na verdade, eu acho que o déficit ele tem uma relação bem direta com o custo, né, de produção ou de entrega dessas construções. E aí, quando a gente fala de soluções, não só do painel monolítico ou várias outras, mas soluções que vão trazer mais eficiência no canteiro de obra, mais eficiência, mais produtividade, significa que você consegue diluir melhor os seus custos, que você consegue entregar um produto num preço melhor. Né? Então, isso favorece a sua possibilidade de conseguir entregar mais casas, diminuir um pouco esse déficit habitacional. Porque apesar dos juros subir ou descer, você vê, os juros, a Selic estava, sei lá, 2 e pouco, e o financiamento da Caixa estava quanto? 5, 6, 7. Hoje a Selic está 14 e o financiamento da Caixa está 7, 8. Então, na verdade, existe um juro subsidiado ali, ele tem um rangezinho um pouco para cima ou para baixo, mas para esse público, quando existe o maior déficit, eles continuam tendo uma taxa de juros pagável. A questão é quem vai entregar uma solução dentro do preço que eles podem pagar. Né? E aí é o grande desafio, e acredito que a Zapiranga, agora, através das Zap Soluções, aí, a gente está querendo se posicionar um pouco nesse mercado também e ajudar a entregar isso, porque quando você compara material por material, talvez não fique tão claro a diferença de custo. Não. Mas a diferença ela acontece no custo total, né? Do planejamento, da produtividade, da redução de desperdícios. E eu vi um podcast uma vez que ele falou o seguinte: a injustiça é que eles comparam as novas soluções com o custo estimado de uma obra tradicional. Mas eles não comparam com o custo efetivamente realizado, porque existe um gap entre o estimado e realizado. Sim. Na construção tradicional hoje. Você orça uma obra em X e ela custa 20%, 30% a mais. Então, quando você compara um sistema industrializado com mais previsibilidade contra o custo estimado, às vezes pode até parecer um pouquinho acima, mas quando você vê o realizado, essa obra aqui de alta tecnologia, previsibilidade, né, industrializada, ela acaba valendo mais a pena. Né? Então, eu vejo aí um cenário muito promissor nos próximos anos, e quantos players entrarem nesse mercado vão ter espaço para poder prosperar. Né? Então, eu acho que é muito mais a gente dar as mãos aí para ajudar a desenvolver na direção correta. Sim. Porque um passo falso, como aconteceu com o drywall aí há muitos anos atrás, pode atrasar muito a aceitação de um sistema, né, de fabricação aí. Então, a gente quer muito aí fazer um trabalho e um trabalho sério junto com os fabricantes que a gente conhece aí, bem tradicionais do mercado, e por que não apoiar o desenvolvimento de mão de obra, de novos construtores, de sistemistas, ou todos aqueles que querem fazer dentro, orientados por uma mesma referência de qualidade. Né? Perfeito. A gente tem que alinhar, essa questão que precisa ser alinhada, né? Porque você falou da comparação injusta, né? Não tem coisa pior do que o cara... acontece com a gente em aditivos. Não, eu estou usando um plastificante. Beleza, ele plastifica. E aí eu conversei outro dia com um cara, ele tem um baita no painel, né? Ele representa um baita no painel. E aí ele falou, não, eu tenho o melhor painel, porque o painel é eletrosoldado, é isso, é aquilo, aquilo outro. E aí eu falei, eu vou mexer na ferida, né? Eu falei, tudo bem, mas eu posso usar um painel manufaturado, e coloquei algumas condições. Ele falou, mas aí isso não dá estabilidade do sistema. Eu falei, mas é um painel. Continua sendo painel. Ele é núcleo de EPS com armadura. E ele continua insistindo, vendendo, mostrando as diferenças do painel. E aí, na hora que ele cansou de tentar vender o painel para mim, eu falei, entendeu a minha dificuldade? Você é um cara que vende tecnologia, mas não compra a mesma tecnologia. Você briga ali para apresentar as diferenças de preço.
mas não compra quando eu apresento as diferenças de valor para você. Então, a gente tem que estar aberto no sentido de propor as novas tecnologias, mas de receber também. Sim. Porque senão é só daqui para lá e de repente tem uma oportunidade bacana aqui de você melhorar o teu processo e você não vai. E aí você precisa esperar uma rodada de 6 meses de ciclo de patologia surgirem e aí você, não, vamos conversar agora. Né? Então, acho que é importante a gente olhar as coisas como elas de fato são. Porque tem uma coisa do vendedor, né, que às vezes coloca uma picha ali no vendedor, o vendedor quer empurrar a mãe, quer vender tudo, ou por exemplo, igual eu vi agora o Robert falando lá, o problema do sistema que é mal informado, a questão do financiamento da Caixa. É mal informado por quem? Eu não vejo os grandes passando essa má informação. É muito claro. A informação é muito clara quando parte de grandes empresas que têm responsabilidade pela informação. A gente sabe que não financia construção, a gente sabe que não financia nesse estágio de obra. Então, pelo menos pela Caixa Econômica Federal. E é importante também frisar o seguinte: nós não temos só Caixa Econômica Federal. Né? Existem bancos privados que financiam, existem startups que financiam, né? Com taxas de juros diferenciadas, ok, mas elas financiam o processo. O que não pode acontecer é o que acontecia há um tempo atrás. O cara ia lá, fazia o requerimento da Caixa e colocava que era de bloco estrutural. E aí, numa avaliação da Caixa, o cara vê que não é, tá lá, o negócio todo branco lá. O EPS de vocês tem alguma cor específica? Vai ter, ainda não. Ainda é padrãozinho, ele é branco. Tá todo branquinho lá. Pô, não passa, não vai passar. E aí isso cai em descrédito. Então, quando eu falei para vocês que a gente já tinha passado por alguns processos de normatização, você tem pessoas da Caixa Econômica Federal em vários estados. E eles se comunicam. E aí o cara pega essa informação ruim aqui e ele não pode entender que isso é do sistema. Eu preciso entender que isso é de um cara mal intencionado. Né? E é isso que a gente tem que desmistificar. Acho que é por isso que a gente está aqui. É por isso que o Elton está fazendo essa varredura com os fabricantes, até para a gente tentar entender como cada um se posiciona. Né? Mas só um adendo aí ao comentário do Robert, né, que ele falou que a Caixa não financia. Pode ser um preciosismo da minha parte, mas, na verdade, existe uma previsibilidade de financiamento da Caixa, contanto que se cumpram os trâmites definidos por ela, né? E isso envolve a obtenção da DATEC. Para se obter a DATEC, já é sabido quais são os testes que têm que ser realizados. Então, está muito mais ligado a uma barreira de entrada por ter um alto investimento de dinheiro e de tempo do que impossibilidade. Porque você pensa, até para fazer um painel industrializado como o nosso, e acredito que possa ter mais um ou outro fabricante nacional que tenha feito mesmo, para ter um painel como esse é um alto investimento. É um altíssimo investimento. Então, isso cria uma barreira de entrada. Para poder vender e financiar pela Caixa, é outro alto investimento de tempo, né? Pessoas empenhadas no processo, investimento em amostras, em certificações, mas existe a previsibilidade. É porque tem que se cumprir o ritual. Aí a gente vai ver, e mais uma vez eu digo, o compromisso, né, da ZAP aí em sujar as mãos. A gente vai ver quais são aqueles que vão se propor a abrir esse caminho. E o nosso propósito é esse. Tá? A gente está já caminhando, fazendo as testagens, né, indo na direção para poder fazer a obtenção da DATEC, e acho que isso vai pavimentando aí um caminho para que outros possam vir juntos, né? Mas existe essa possibilidade da Caixa financiar, sim. É que ela tem um rigor, né, de ter que ter um lastro mais estruturado, e isso significa o investimento na DATEC. Até entra aí a questão do mapeamento, né? Que a gente conversou até na MonoSummit lá, né? Há essa necessidade do mapeamento. É um processo dentro desse processo, né? A preparação para um novo patamar no sistema construtivo, de você validar ele, para escalar ele, vamos dizer assim, tá? Você tem que fazer todo esse mapeamento também. E dentro dessa indústria, vamos pensar assim,
de 2 anos para cá, o que eu vejo? Qual que é a minha visão dentro desse universo, né? Alguns podem chegar agora e olhar, nossa, como o Robert comentou ali, tá ruim, porque não já teve pior, né? Antes, o que acontecia? Existiam alguns players no mercado fabricando um painel eletrosoldado que não atendia a demanda, outras indústrias enxergaram essa oportunidade, desenvolveram o manufaturado tomou conta do mercado, tá? E daí a indústria movimentou de novo para a gente voltar a aumentar essa escala na questão do eletrosoldado. Movimento natural das coisas. Agora, eu acho que a gente está na fase de ajuste. A gente tem que entender que o painel manufaturado foi uma evolução que surgiu que não existia, que a gente pode utilizar ele também como um dos elementos para somar nesse processo de validação do sistema, né, não de produto, e lá na frente vai ficar muito mais fácil, né? Então, tem todo um caminho para ser feito aí. Vai um tempo. Mesmo porque quando você pensa no manufaturado, talvez, como estratégia de penetração do sistema no mercado, muitas vezes o manufaturado vai ser o primeiro acesso ao sistema que uma determinada região terá. Exato. Então, não dá para limar o manufaturado do mercado. Né? Talvez ele seja ali uma maneira de você ter isso lá nos confins do Brasil, lá nos rincões. E aí, né, com a logística das indústrias, as indústrias chegando, aí vai tomando espaço. Mas eu acho que ele tem o papel, ele faz parte do processo evolutivo do sistema. Tem público para todos, sim. Eu só acho que a gente tem que ter uma certa rigorosidade, porque, por exemplo, a gente tem esse histórico de ter as nossas lojas sempre voltadas para o público mais carente mesmo, né? A gente vende nas áreas periféricas mesmo do Rio de Janeiro. E quando a gente vai olhar a realidade construtiva desses locais, né, é a economia máxima de material. Então, assim, se a gente pede uma argamassa de 3,5, provavelmente eles vão fazer com 2,5, com 1. Então, se não tiver muito critério, se não tiver muito controle, se não tiver um produto de alta responsabilidade mesmo, né, o mau uso, daqui a 5 anos, vai ser o próprio malefício do sistema, né? Então eu acho que tem público para tudo, né? Realmente, a gente precisa penetrar com os sistemas inovadores, inteligentes, né, que facilitem a qualificação mesmo do canteiro, né? Ao mesmo tempo, a demanda urge, né? Porque, veja, se a gente consegue penetrar no mercado, nesse público de baixo padrão, por exemplo, que hoje, a gente sabe que ninguém tem as casas rebocadas, né? A gente sabe que as casas são quentes, tem alto índice de umidade, barulhos, as casas são apinhadas, né, das comunidades. Então, se fazendo já a 6ª, a 7ª laje, né, uma em cima da outra, e de repente a gente passa a promover para essa realidade sistemas mais leves, né, com estanqueidade, que obrigatoriamente vão exigir um acabamento, né, uma pintura, né, a questão térmica, a questão acústica. De repente você pode dar um salto na qualidade da construção civil dessas habitações, que é imenso. Então, mediante tal diferença, não tem como a Caixa vir a ser um impeditivo. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que unir mesmo, se dar as mãos, porque a demanda urge, é muito baixa a qualidade da habitação de baixo padrão no Brasil, né? E a gente tem um produto que, como o Zé Paulo estava falando, pode chegar mais barato. Já pensou? Se a gente chega mais barato, com esse nível de qualidade que ele permite, realmente a gente está sendo revolucionário a nível de mercado, né? Porque a gente está melhorando a qualidade da habitação social como um todo, né? Então, realmente, a gente tem que ter esse compromisso mesmo como empresa em buscar a Datec para poder chegar lá na ponta mesmo. E a gente, se for o caso, o caminho para normatizar, a gente vai normatizar, mas realmente a gente precisa entregar a previsibilidade para o cliente da ponta mesmo, né?
Paulo, você viu o case lá contado, acho que encaixa, né? Quando eu falei para o Rubens Monge, eu falei, Rubens, pô, vai lá e dá uma palestra. Ele falou, por que você não fala? Eu falei, porque sou eu falando, né? Uma coisa é você falando, outra coisa sou eu. Então, sim, é o cara responsável lá pela BNT, pela BCP, né? Tem toda uma entidade que ele responde por ela. Então, acho que fez muito sentido quando ele traz esse case, porque é o momento que a gente está vivendo. Ele viveu isso lá, eu vivi isso junto com ele lá de 2008 a 2012, né? E é esse momento agora, é um momento realmente de transição. Não, e a perspectiva mais bonita é que quando de fato a gente consegue implantar um sistema inovador e a gente realmente abaixa o custo na construção, a gente garante moradia de qualidade e para os fabricantes é prosperidade. Sim. Então é isso, a gente melhora a ponta e ao mesmo tempo como negócio a gente se realiza também. Então é muito interessante a gente poder seguir nesse caminho. A cadeia toda, né? Não só o fabricante, mas na verdade todos aqueles que entregam a solução da ponta, né? Tem muita adaptação, tem muito ajuste. Por exemplo, você vai ter ajuste de caixilharia, né? Então, eventualmente, ali para você ter. Aí eu não sei em que padrão de construção isso vai entrar, mas para que a gente possa garantir todo o conforto térmico que o sistema, ainda não vou chamar de sistema, todo o conforto térmico que a parede pode dar para o sistema, eu preciso pensar como sistema. Então, eu tenho que entrar em caixilharia. Então, isso é mais um segmento que vai ter que andar junto, a gente vai ter que trazer isso para perto. Eu acredito que o sistema, por exemplo, de escoras vai ter que se desenvolver. Hoje, cada um está fazendo o teu, mas eu acho que a gente vai ter que ter ou uma empresa que já é do segmento, trazer esses caras para cá, para que eles possam contribuir com o modelo de escolas, né? Ou vocês que já trabalham com isso, desenvolverem um modelo de escolas que seja importante, porque para mim não faz sentido a gente escorar na horizontal, isso é um problema. E na hora que eu tiro aqui, eu tenho uma região sem argamassa, eu tenho que escorar assim, né? Então eu tenho que mudar um pouquinho esse processo de escora das minhas paredes para ajustar a plumada. Então, eu venho trazendo, e aí vem lá o que o Zé Paulo falou, né, que é clichê, todo o ecossistema em função do sistema, para que eu possa entregar o máximo, né, de performance que ele é capaz de entregar. Senão eu entrego só uma parte. Né? A gente estava falando outro dia sobre casas que o pessoal vai lá faz e tem muita vidraria. Cara, ela não entrega todo o conforto térmico e nem acústico que a casa poderia entregar. Somente entrega se eu tiver vidros duplos, né? E aí eu preciso pensar nisso como sistema. Senão a gente não consegue entregar na totalidade. Mas quando eu penso numa HIS, que são essas casas de interesse social, habitação de interesse social, são casas todas elas bem quadradinhas, né? Não tem essa vidraria toda, e aí sim a gente consegue entregar o máximo de qualidade. E assim, a gente entrega o máximo que o sistema pode oferecer. Acho que isso é interessante. É por isso que o Paulo ali ele se empolga, né? Porque o cara não vai poder deixar no vermelhão, né, Paulo? O cara vai ter que, no mínimo, rebocar a casa, né? Sim, sim. Não, e é muito interessante, você tocou nesse ponto aí, porque realmente o nível de customização mesmo do sistema, né, de argamassa armada, é impressionante, né? Porque como a gente faz, de fato, o cálculo e a paginação e o aproveitamento máximo dos painéis na hora do corte, né? A gente pode customizar isso, faz parte da cultura do brasileiro, né? Porque quando a gente vai para outros sistemas mais rígidos, como os de forma e tal, é o mesmo projeto no Brasil inteiro, né? Vamos combinar. E não é o caso. Aqui a gente está falando que a gente pode fazer a quarta laje de um barraco na favela de forma muito mais simples, ágil, barata, sem sofrimento. Mas imagina subir 3 mil tijolos na quarta laje. Imagina subir não sei quantos sacos de cimento, tábua, madeira, caixaria, né? E quando você pode, na verdade, içar 15 placas, armar isso e já está recortado tudo, depois você só tem que se preocupar em rebocar, né? Porque tem esse detalhe também, quando o painel ele é muito bem feito,
quando os ambientes são pequenos, ele já fica autotravado e você faz a laje, certo? Então, ele já dá uma rigidez bem grande. De fato, quando as paredes vão aumentando, vai ficando mais mole mesmo o sistema, mas quando ele é menorzinho, é muito interessante. Então, até a quantidade de escora, para esses casos específicos, né, populares mesmo, ele é reduzido. Então, tem como a gente reduzir aí os insumos mesmo, tem como a gente se desafiar nesse sentido mesmo, né? Então é muito legal. É muito legal esse ponto mesmo. Muito, muito interessante. Quando você trabalha com a laje em painel, então, você já faz a montagem da laje junto com as paredes. Aí depois você começa a projeção. Exatamente. Já usa ela para travar. E uma coisa interessante, assim, dentro desse ecossistema, conforme o Rodrigo comentou aí, ainda tem outras coisas que a gente ainda está engatinhando, que vai ser desenvolvido, né? Eu acredito que dentro desse processo todo, ainda você tem lá a indústria 4.0, que é o painelizado, que ainda não está em evidência, vamos dizer assim, para o painel monolítico, tá? Que é uma tendência que dá para ser feita também com o sistema, né? Tem segmentos dentro do segmento, como o Paulo falou, eu acredito muito no personalizado. Ele vai se tornar talvez um nicho dentro desse nicho, né? Vão criar, por exemplo, vou comprar o painel da Zap, vou personalizar peças para um determinado projeto especial, porque vai ter empresa que vai desenvolver, que vai vender em escala, vai ter empresa que vai vender o personalizado e vai ter a empresa que vai vender um sistema completo, vamos dizer assim, que seria daí o painelizado. Né? Então, dentro desse nicho, ainda tem outros nichos a serem desenvolvidos, e é a sequência disso tudo. Então, temos muita coisa para crescer, gente. A gente que trabalha com sistemas inovadores, e aí, falando de Matcom e basicamente Matcom agora, a gente começa lá com as fibras de aço lá em 2006. Num primeiro momento, qual era a necessidade? Eu precisava, antes de vender a fibra, eu precisava fazer o projeto, porque eu não tinha profissionais no mercado que faziam o projeto. E aí, o que nós fizemos naquele momento? A gente começa um processo de compartilhar informações, né? E aí, quando eu começo a ter escritórios de projeto conseguindo fazer projetos com fibras de aço, já tinham alguns, é óbvio, né? Já tinham alguns escritórios que faziam, só que a gente precisava gerar o nosso próprio público. E a gente começa a gerar esses caras que faziam. Então, uma coisa que para a gente, né, que naquele momento, para a gente era um serviço, a gente ganhava com o serviço embutido no valor da fibra, mas não era o core do negócio. Não era o objetivo principal do nosso negócio ter esse serviço acoplado à venda. Onde nós éramos mais efetivos? Na produção e venda da fibra. Então, quando a gente consegue avançar e consegue educar esse segmento, o que a gente faz? Eu saio do serviço e foco naquilo que eu entendo que eu sou bom, né? E talvez a indústria hoje esteja fazendo alguma coisa semelhante, né? Ela está precisando criar uma demanda. Vocês estão construindo. Você está precisando gerar demanda, você precisa gerar histórico de obra, você precisa conhecer o teu processo, né? E, eventualmente, lógico, isso pode virar um negócio dos sócios ou um negócio da empresa, pode virar, mas necessariamente você vai ter que ter uma indústria para atender o mercado como um todo. E aí, eventualmente, você não vai ter mais a tua interferência aqui entre a produção do painel e a entrega para o cliente final. Só que com quanto tempo isso? Até o mercado estar maduro o suficiente para poder entender como comprar, como executar uma obra, como construir, né? Então, acho que se faz necessário essa entrega de serviço agora, que são serviços adicionais, mas em algum momento a indústria deve tirar isso e seguir só com a produção mesmo e entrega, e aí você tem outras empresas para poder tocar outros negócios. O que você está falando aí, Rodrigo, faz muito sentido, que você está descrevendo todos os elos da cadeia, né? Até que se chegue no consumidor lá, que vai desfrutar dessa solução. E você está marcando o caráter independente
né, de contribuição de cada elo, né, com o que cada um se propõe a contribuir. Eu só acrescento aí que ele tem que ser um esforço independente, porém coordenado, né? Não é aquele sentido de, olha, eu fiz a minha parte, agora toma que o filho é teu. Daqui para frente você vê o que você faz ali. Eu acho que o comprometimento ele tem que ir um pouco além, né? Então, de que forma a minha fase da cadeia pode servir a sua fase da cadeia? De que forma eu posso contribuir para o seu projeto de negócio? De que forma eu posso contribuir para um melhor serviço ao seu cliente? Porque se a gente desenvolve uma melhor satisfação, uma quantidade maior de demanda na ponta, toda a cadeia se beneficia disso, né? Sem dúvida. Eu acho que tem que, eu volto a dizer, eu acho que a gente tem que se envolver mesmo, cada um sujar as mãos e se envolver na construção da cadeia como um todo. Ainda mais agora, que ela ainda é uma cadeia em formação, né? Precisa, a gente precisa entrar para dentro do negócio, né? Entrar para dentro, não tem como. Eu montei minha fábrica de painéis, neste momento, montei minha fábrica de painéis, tenho o melhor painel, se posiciona dessa forma, e aí? Né? Você vai ter que criar essas cadeias e você precisa gerar demanda para você mesmo, né? É isso aí. É exatamente isso. É isso. Né? E aí, é isso que eu estou falando. Só que em algum momento, dependendo do teu modelo de negócio, você fala, agora isso aqui está bem treinado, existem pessoas, eu deixo de ter essa atividade e começo a focar mais em melhorar o painel, melhorar a entrega do painel, a logística, novas fábricas, né? Então, mas isso... eu estou falando, contei uma experiência que a gente passou lá em 2006, eu estou falando de quase 20 anos já, né? Me dói falar quase 20 anos, mas tudo bem. E que eu vejo que ele acaba acontecendo novamente, porque você tem que gerar, né? Você tem que dar frente de trabalho, você tem que desovar painel, você tem que desovar produto, tem que mostrar para as pessoas que funciona, né? Tem que ensinar a calcular, tem que ensinar que, pô, o teu arquiteto vai ter que eventualmente paginar. Vocês fazem isso internamente, óbvio, mas de repente você vai ter que gerar uma biblioteca lá para o arquiteto paginar isso na hora que ele está fazendo o projeto dele, né? Então, é uma série de pequenas ações que é o que você está falando. Quando você vê, você está até a tampa de responsabilidade do sistema, né? Então, não é só um produto. Por isso que mas não tem como facilitar esse caminho, né, Rodrigo? Acho que é isso. É um sistema inovador. Qualquer outra coisa que não seja inovadora hoje, de qualquer ramo que a gente vê, foi inovador um dia e alguém fez esse trabalho um dia, né? Para que hoje possa se tornar algo usual. E o painel monolítico de hoje, talvez daqui a 20 anos, as pessoas vão estar falando nisso como algo super habitual, porque alguém um dia se propôs a semear, né, a arar aquele terreno para poder que isso se desenvolva, né, poder colher os frutos mais tarde. E todos nós estamos aqui porque a gente acredita nisso, né? Legal. Exatamente. Bom, galera, deixa eu pegar umas perguntas aqui que ficaram para trás, tá? Vamos lá. A gente já está com mais de uma hora de live. O Almir perguntou, esses recortes são executados na própria máquina quando está unindo o painel de EPS com as malhas ou é executado posteriormente, sendo isso manual? Em relação à entrega do projeto todo paginado, tá? Acredito que ele entendeu o seguinte, vocês já entregam os painéis unidos e recortados, ou não, só os painéis separados com plano de corte para a pessoa recortar? Não, ele já tem que estar cortado, já vai na medida, tá? Senão eu continuo transferindo o ônus do trabalho manual para o canteiro de obra, né? Então ele já vai na medida certa com o plano de montagem. Eu acho que o custo da industrialização é remover o máximo de ônus do canteiro e trazer para a indústria, né? Essa é a grande sacada da coisa. Então ele já vai na medida. E outro detalhe é que a gente sabe que o descarte do EPS ele é ruim, ele é caro, né? Então, realmente, a caçamba com o EPS ele acho que é o dobro do preço, se duvidar, né? Mas tecnicamente mesmo, respondendo a pergunta dele, a gente faz primeiro o corte do EPS, depois a gente corta a malha no tamanho, porque a gente tenta... O sistema da Chinel tem um sistema de macho e fêmea, né? Quando você encosta os dois painéis. Então, a maioria dos cortes
quando a gente faz esse recorte, perde esse padrão. Então, a gente primeiro corta o EPS, depois faz a montagem na panela trit, que é a máquina que chama, para poder manter esse padrão também nas áreas de recorte. Então, fica um acabamentozinho lindo, viu? Eu acho que, inclusive, isso é uma exclusividade nossa, porque nem no catálogo da Chinel tem isso aí não, viu? Se duvidar. Olha aí, hein? Nada é nosso, é tudo do mercado. É do ecossistema. Porque foi uma inovação mesmo, que a gente lá quebrando a cabeça dentro da fábrica falou, por que não corta assim primeiro? E, de fato, quando a gente fez isso, o resultado ficou muito, muito interessante mesmo. Então, estamos entregando assim já, está bem legal. Bom, aqui a gente estava comentando, eu acho que da questão das lajes lá, que eu fiz aquele comentário, né? Daí o Robert comentou aqui, previsibilidade sempre traz segurança ao cliente quando de fato ocorre na obra. É interessante essa questão da laje. Existe alguma restrição de uso em relação à laje, acredito eu? São duas lajes que a gente tem, né? A gente tem a laje simples, que ela é o próprio painel estrutural, só que colocado na horizontal, com uma espessura maior, né? Que a gente recomenda que essa espessura seja maior justamente para ajudar na questão da flexão, né? Da flecha, com a flecha e tudo mais. Esse painel ele tem uma restrição, ele precisa estar apoiado nos 4 lados e vai até 25 metros quadrados, né? 5 por 5 de vão. E aí a gente tem o painel também composto, de laje composta, que é o painel também dupla malha de arame galvanizado, só que ele vem com a previsão da cavidade no EPS para a gente poder colocar dentro a treliça, né? E aí dentro disso vai as treliças de laje e os sistemas de cintamento ao redor, né? Então realmente, a gente tem uma laje mais simplificada, que é só o painel, realmente é o estado da arte do painel monolítico, porque o mesmo painel da parede vai na laje, o sistema de amarração é muito simples, a montagem é muito simples, não precisa qualquer adicional de aço, isso, caixaria zero também, basicamente, né? Mas aí para obras e estruturas um pouco mais carregadas, né? Ou de vãos um pouco maiores, aí a gente passa a considerar, sim, a estrutura do CA50, né? Como adicional dentro do composto, né? Então, aí dentro disso, a gente, dentro das nossas arquiteturas lá, tenta utilizar o EPS mesmo como sistema de forma, né? Para poder contemplar aí os nossos serviços de corte e dobra que a gente faz em conjunto aí, fornecendo para o cliente, né? Mas respondendo ao Robert de maneira resumida, é o vão, né? O vão da laje que vai determinar se você vai usar o painel simples ou o painel com a treliça por dentro. Mas a solução ele contempla os dois tipos de laje. A diferença é que um é o painel simples, o outro é o painel já com a cavidade para encaixar a treliça por dentro. Exatamente. Perfeito. Vamos lá, mais uma pergunta aqui do Silvio Barcelos. Entre as vantagens está o conforto termoacústico. Algumas desvantagens é o custo da mão de obra, que tende a ser um pouco mais alto. Isso é uma afirmativa? Bom, no cenário atual ou no cenário futuro, né? Porque é isso que eu ia comentar. No atual, de fato, né, a mão de obra ela pode ser um pouco mais cara, mas eu acho que tem tudo a ver com a popularização do sistema, com a escala, com a quantidade de disponibilidade de profissionais, que é a lógica da concorrência, não tem como, né? Então, para tudo é dessa forma. E aí está mais uma razão para a gente, a 4 mãos, desenvolver o sistema, desenvolver a mão de obra, porque a solução ela vai ficar sempre um custo mais acessível para quem está pagando na ponta. É uma mudança de paradigma e um paradoxo, né? Porque a gente vive no mercado hoje que o pedreiro pega a obra e ele tem ali 1 ano e meio assegurado de salário, né? Para ele é uma segurança muito confortável, né? Aí, a partir do momento que a gente fala assim, olha, a gente quer colocar um sistema onde a gente tem mais agilidade, a gente mexe um pouco com a cultura e até com o meio de vida dessas pessoas, né? Que precisam ser respeitadas. E por que é um paradoxo? Porque a gente sabe, todo pedreiro sabe, que o serviço rápido é o que a gente ganha mais, não é verdade? Então realmente, a gente tem que conseguir fazer essa virada
para mostrar para eles que a leveza, a velocidade, a previsibilidade vai garantir para eles mais qualidade, eficiência, menos dor nas costas, né? E com isso renda também, qualidade de vida, né? Então é um desafio que a gente tem mesmo para poder dar esse salto, mas é isso. Com certeza a gente vai superar isso, não vai ser problema. Mas é tão paradoxal essa questão, porque, por exemplo, o Ricardo Gianese, que está com a gente aí, ele está tendo que jogar obra para daqui 12 meses, 18 meses, por falta de mão de obra. Né? Então, assim, frente de trabalho tem, por mais que ele tenha lá 18 meses de previsibilidade na alvenaria convencional e ele traga isso para 12 meses, para 10 meses, ele tem volume de obra. Né? Então... Isso, Rodrigo, você está trazendo um exemplo, uma evidência muito interessante sobre aquela ideia do ecossistema que a gente falou, né? Da contribuição dos elos entre si, porque você vê, se eu estivesse vendendo para ele como cliente, me interessa que ele consiga fazer mais obras. Portanto, se eu ajudo ele, contribuo no desenvolvimento de mão de obra, eu faço com que ele possa vender mais, ter mais pedidos e a gente vender mais painéis. Né? Exato. Isso é exatamente isso. Exatamente. Você tem que vender e entregar a solução ainda, né? Você vender o produto e entregar a solução, né? É isso aí. Não, vamos voltar para a demanda, né? Para o déficit, que só isso aí já... Não, mas a solução está aí na tela, ó. Curso agora, dia 25, 26, 27, lá no Centro de Treinamento da Additive. Quem tiver interessado aí, tá? Só entrar em contato com a Tita, né? Ou entrar no site aí do 5F, tem também. A gente vai ter um treinamento presencial, tá? 3 dias de imersão para você conhecer tudo relacionado ao sistema construtivo. Né? Esse é o caminho, é treinamento, como vocês estão fazendo também. Acho que o despertar do momento, acredito eu, talvez Rodrigo tenha essa mesma visão também, a indústria está enxergando que ela tem que treinar. Não adianta querer só vender. Né? José Paulo acabou de falar isso também, né? Tem que treinar, não adianta. A gente precisa resolver, né? A gente precisa resolver porque muitas vezes, quando a gente entra com sistemas construtivos inovadores ou produtos inovadores, a gente sempre vai encontrar algum tipo de dificuldade cultural, né? Isso, às vezes o cara não entra comprado, eu uso esse termo, ele precisa entrar comprado com a gente. Porque às vezes você vai com uma obra para ele e fala, não vai dar certo? Cara, não vai dar certo. Você pode entregar o melhor painel, você pode ter o controle certo de argamassa, você pode colocar a gente ali. Não vai dar certo. Então ele tem que entrar comprado, ele tem que entrar entendendo quais são as facilidades, as dificuldades do sistema precisam estar claras, ele precisa saber que ele não está sozinho. Então a gente tem que vender produto, entregar solução, estar ali como apoio. Então é uma energia que precisa ser realmente desprendida agora, que não tem como ser diferente. Né? Cada um vai encontrar isso de uma maneira. Eventualmente a gente encontra isso, a indústria atendendo 100%. Eu acho que isso, já deixando como spoiler para quarta-feira, qual é o papel do sistemista nesse processo? Né? Esse cara é muito importante. A indústria, eu preciso olhar para ele como indústria. Sim. Preciso treinar o sistemista. Esse é o cara, talvez seja o cara melhor preparado dentro desse cenário, porque é o cara que teve dificuldades, começou mais cedo. Se de repente ele tiver um bom amparo agora, é um cara que ajuda o sistema a se desenvolver muito mais rápido do que ele poderia sem essa figura. Então, eu acho que é importante a gente realmente entender o sistema como um todo e gastar energia, parafraseando vocês aí, sujando as mãos, né? É isso. Bom, galera, estamos aí com 1h20 de live. Eu acho que está louco de bom para uma primeira. Com certeza não ficará na primeira. A galera vai pedir mais, tá? A gente vai agendar aí com certeza mais para frente, tá? E vamos em frente. Vamos para as considerações finais aí. Quem quer começar? Eu começo, deixa os caras convidados por hoje. Paulo, sou mais você hoje. O Paulo devia estar cansado da viagem, estava ali, cansadão. Bom, obrigado aí, parabéns aí pelo posicionamento. Entendi um pouquinho mais de vocês, bacana. Parabéns pela história. Espero que a gente se encontre aí realmente
num futuro bem breve aí para a gente discutir do sistema, discutir boas práticas aí ao vivo ou pelas internets da vida. E sejam bem-vindos a esse mundo do EPS. Parabéns. Muito obrigado a todos. Isso aí. Valeu. Então, vou deixar o Paulo por último, já que você disse que ele está cansado, ele vai descansar um pouco. Hoje ele está bem. Hoje ele está bem. Porque lá no evento da Aditivo eu estava bem quietão, Zé, era isso. Você pode de café. Mas olha só, eu queria agradecer aí a oportunidade, elogiar muito a iniciativa de vocês, do Elton aí, né, disseminando aí o treinamento, informação para os profissionais, né, e até promovendo aí as lives, né, que é uma maneira de contribuir com informação. O Rodrigo, pelo evento que eu já elogiei aí também, reunindo as pessoas, coordenando esforços. E eu queria deixar muito claro aqui que o Grupo Zapiranga, através do braço das Zap Soluções Construtivas, não entrou aqui simplesmente para ser um fabricante e despejar a parede no mercado. A gente quer entrar na piscina junto, se molhar junto. Está muito claro para a gente o nosso papel de desenvolvedores de mercado, junto com os outros players, e abro aqui portas para todas as pessoas que tiverem contato com esse conteúdo e que estiverem buscando algum tipo de trabalho coordenado, algum tipo de apoio, com mão de obra, com orçamentos, com entendimento do sistema. A nossa empresa está disponível para qualquer tipo de profissional que esteja interessado em fazer um trabalho sério. Então, digo aqui, nós não estamos falando aqui do alto, do topo da cadeia, a gente quer sujar as mãos juntos, então até encorajo que nos procurem, né? Acho que ao final aqui eu vou dar um contato para vocês, que nos procurem para que a gente possa contribuir aí com o projeto de vocês. Então, a pergunta que fica é de que maneira a gente pode servir ao projeto de cada um de vocês aí que está entrando nesse mundo do painel monolítico. Perfeito, obrigado. Obrigado, José Paulo. Paulo, vai falar ou está cansado mesmo? Não, o que eu posso contribuir é só referendar mesmo o que o Zé falou, né? Como líder lá, desenvolvedor dos produtos e líder da construtora, eu nada mais represento exatamente isso que ele falou, né? Então, estamos mesmo no campo, tentando desenvolver o melhor produto, tentando desenvolver as melhores obras, as melhores práticas, para a gente realmente virar essa chave que a gente foi tema dessa live aqui, né? Essa mudança de paradigma. Então, realmente, o investimento da empresa está sendo muito sério nesse assunto e o Zé está de parabéns aí pela iniciativa. É isso aí. Galera, queria agradecer aí a presença de todos, Rodrigão, de sempre, que está aí, tá? José Paulo aí, obrigado pela disponibilidade, de aparecer e explicar da onde a Zap surgiu, o propósito de todo esse movimento de mercado de vocês, tá? E parabéns pela iniciativa e enxergar esse mercado, tá? Paulo, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença, tá? E eu quero ver você nesse gás aí, toda vez que a gente for conversar. Inclusive no canteiro de obra com esse gás, né? Não pode ser só na live, né? Não, a próxima a gente traz as fotos do canteiro, a próxima a gente traz as fotos. O Paulo deve ser noturno, deve ser meio morcego, o negócio dele é à noite, assim. Mas dá para beber também, tá tudo certo. Tranquilo, rapaziada. Muito obrigado, galera. Quem gostou dessa live, já não esquece de dar aquele like aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Se você achou relevante esse conteúdo, conhece alguém que seria interessante conhecer, como o Paulo falou mesmo, tá? Compartilhe esse link, compartilhe o link da live aqui para a pessoa assistir, para entender um pouquinho desse mercado aí, as iniciativas que estão acontecendo nesse universo do painel monolítico EPS, e muito obrigado pela audiência. Se você tem alguma dúvida a respeito ou quer comentar sobre essa live, fique à vontade aqui embaixo de fazer seus comentários e tudo. A gente vai estar respondendo eles, tá? No descritivo da live tem um contato também da Zap, tá? Depois eu vou deixar lá escrito o contato, tanto da Zap quanto da Aditivo. Quem quiser entrar em contato, negociar os produtos aí, conhecer o trabalho dessa galera, fique à vontade, beleza? E quarta-feira a gente tem uma live explicando
as importâncias, né? A importância do segmento, tanto da parte dos fabricantes quanto dos... Nossa, agora me fugiu o nome. Sistemistas, né? Que formam esse ecossistema aí de fornecedores do painel monolítico EPS no Brasil. Beleza? Então, convido a todos aí às 19 horas para assistir. Grande abraço, muito obrigado a todos aí. Boa semana. Gente. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau. Valeu. Vamos lá, então.